Seguinte, o Vasco joga no dia de amanhã contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. E nesse vídeo a gente vai reagir ao jornalista Lucas Pedrosa, trazendo as últimas informações do Vasco da Gama, com algumas mudanças. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta está fora e confirmado da partida de amanhã contra o Palmeiras. Com isso, o zagueiro Lucas Freitas assume a titularidade. E o volante também, Cauã Barros, titular da equipe, está fora por conta que está suspenso. Se você não me conhece, meu nome é João. Eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente que é importante. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque você ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas, beleza? Estamos próximos de chegar à marca de 17.290 inscritos. Falta apenas 10 pessoas, então dá aquela moral pra gente, beleza? Agora vamos lá pro vídeo. E você vê como é que a vida pode ter um sorriso no rosto, Lucas Pedrosa. 2015, o Vasco nem era um Vasco que caiu 13, né? E caiu 15 também, não foi? Sim. Então foi um Vasco que venceu o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras também naquela época Mas era aquele não Vasco, era essa... Foi o Vasco do segundo turno em que o Nenê chegou e quase salvou o Vasco. Sim. Ele jogou muito esse jogo, inclusive. Jogou muito, ele acabou com o jogo no Allianz Parque. E o Vasco só não venceu o Palmeiras em 2023 porque o VAR interferiu no gol do Paulinho. Mentira! Não acredito. De uma forma que não Qual deveria foi o interferir. ano? 2023. Ah, Foi no momento... nem gosto desse ano. Foi no O que momento... você tá rindo, garoto? Vai! Foi no momento, inclusive, que o Vasco também tinha recebido os reforços no segundo turno. O Vasco até se livra do rebaixamento, mas era um jogo no Allianz Parque, já tinha o Verratti, já tinha o Paulinho. E aí o VAR interfere de uma forma que não poderia intervir. E ficou por isso mesmo, mais uma Ficou, vez. né? Não acredito. Achei que ia voltar. Não, Isso nunca é só volta. Libertadores. Nunca volta. E com alguns times. Esse é igual o tempo. O tempo nunca volta. Não, esquece. Nunca volta. Ô, Pedrosa, mas você me conta aí, tem alguém voltando? Tietê voltando? Será que volta o Tietê? Tem uma possibilidade dele voltar e o Thiago Mendes também para a lista. O Lucas Piton não deve voltar para essa partida, mas já tem uma semana que o Tietê tem treinado normalmente. Não acredito que seja titular, mas acredito que vá para o banco. A gente vai ter a divulgação dessa lista hoje para a viagem, né, terça-feira. E aí o Vasco também tem uma dúvida do Carlos Cuesta, que saiu sentindo na partida contra o Cruzeiro. Provavelmente vai ficar fora desse jogo também, uma pena, porque não é uma lesão grave, não é nada muito grave, mas é um jogador que vinha encaixando com o Robert Renan. Então eu acredito, amanhã a gente vai poder trazer com mais exatidão, que o Vasco vá com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan na direita, jogando na posição do Carlos Cuesta, Lucas Freitas na esquerda e o Pumita como lateral esquerdo. O Barros está suspenso, uma péssima notícia, então acredito que ele vá de Hugo Moura e Matheus Cocão, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Para mim, isso é um achismo, tá? Pelo que eu entendo da coerência do trabalho do Fernando Diniz, que ele possa colocar esses jogadores. Amanhã a gente vai ter mais tranquilidade para poder falar isso, ou até hoje mesmo, se a gente vai apurar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, diante do cenário, infelizmente, mais uma lesão aí que acaba desfalcando o Vasco. E o Barros já acho que é uma grande baixa também. O Barros que já confirmado, tá? Porque é uma questão de suspensão, de cartão. Então ele não viaja mesmo, né, o Vene? E a gente falando como esse jogador se tornou uma peça importante nessa arrancada do Vasco aí. Sem sombra de dúvida, para mim foi o principal reforço do Vasco da Gama nessa segunda janela, digamos assim. Ele deu uma outra cara ao meio de campo do Vasco. Inclusive, quebrou aquilo que o Fernando Diniz estava fazendo a todo momento, improvisando volante, Hugo Moura na zaga, com o Cauã. Eu acho que ele parou com essa ideia, inclusive com a chegada dos outros dois zagueiros. Mas, de fato, para mim, eu acho que o Cauã ele vai fazer muito mais falta que o próprio Cuesta. Porque o Lucas Freitas pode dar uma conta do recado ali na vaga do Cuesta, embora o Cuesta tenha chegado muito bem. Mas hoje, para a vaga do Cauã Barros, eu acho que ninguém consegue fazer o que ele vinha fazendo anteriormente. Tanto é que o Pedrosa pode me corrigir. Desde a chegada dele, o Vasco não perdeu. Nunca Desde perdeu. quando ele foi titular com a camisa do Vasco nesse retorno dele. Então, isso é coincidência? Obviamente que não. É um jogador que, de fato, agregou de uma maneira absurda. E ele voltou um outro atleta lá do América Mineiro com uma maturidade dentro de campo também de impressionar. Então, assim, de fato, esse jogador vai fazer muita falta. E eu confesso pra você que eu quero ver o Coutinho jogar na grama estética, que é um jogador que já reclamou. Tem muita gente, Fica a dúvida Vene. se ele vai ficar 90 minutos em campo. Enfim, vamos acompanhar. Ele já jogou esse ano algumas vezes, né? Jogou contra o Botafogo, jogou na Copa do Brasil também, se eu não me engano, contra o Nova Iguaçu e foi bem, inclusive, nesses jogos. Tem muita gente que defende que o Coutinho tem que ser poupado. Ah, eu não defendo isso, não.
pra quarta-feira, justamente porque é um jogo mais difícil. Você é o quê, garoto? Ah, não. Na minha vez, o Coutinho poupado. Ah, tá. Tem muita gente Tá que vendo defende por que isso. que ele tá interessado? Ô, Coutinho, são 10 anos sem ganhar lá. Você pode fazer o gol dessa vitória. Olha que marca. Eu acho difícil ele ser poupado. Porque o Diniz não gosta de poupar. Ele só poupa quando é uma realmente Eu acho que uma pode jogar menos. orientação. Menos de mas aí minutos. Que já é- ele tem já esse joga, controle, né? É engraçado, porque no último jogo contra o Cruzeiro ele jogou 85 minutos, em alto nível, jogando bem, sendo influente dentro da partida. Isso é muito positivo. Mas eu acho que tem que entender o contexto do jogo mesmo, se ele sentir alguma coisa. É porque o gramado sintético, por incrível que pareça, beneficia o jogo do Felipe Coutinho, que é um jogo rápido. Ele é veloz, ele é inteligente, ele consegue fazer o jogo andar de uma forma melhor. Mas eu acho Falar que em gramado não ser titular, ele sintético. tem que jogar. Você já fez obra na sua casa, Veni? Já fez? Já. Aí você ficou morando na casa da sua mãe um pouquinho? Só Eu um pouquinho? convivi com a Na obra. época da poeira? Não, o você? pior é o seguinte, ó, vai acabar daqui a um mês. Isso aí é outra seara. Nunca é um mês. Olha aqui. Negócio aí de coletiva no final. Não, eu vou falar do São Januário. Quero que você me venha com novidades sobre a obra de São Januário. É que não tem... Se você fizer uma obrinha lá, meu amor, você vai jogar onde, meu benzinho? Estádio Newton Santos. Porque no Maracanã não tem como. Tem que entrar na justiça. Não, agora... aí, ó, pior ó. que não, Veni. Tô brincando, calma, eu tô brincando. Começou. Os clubes, hoje, Vasco, Flamengo e Fluminense, há um entendimento. Há uma baita parceria. Há, inclusive, um contrato assinado, um memorando de entendimento assinado, onde o Vasco pode jogar 7, 8 jogos lá. É verdade. E pode jogar no Newton Santos também. A questão de São Januário, ela tá andando nas fases burocráticas. O que tem hoje de concreto? Já há uma intenção de compra de 85% mais 15% por empresas diferentes, 85% de uma empresa e 15% de outra, para comprar o potencial construtivo de São Januário, o que a gente vai falar aí de 500 milhões de reais para reformar São Januário. O Vasco estendeu esse prazo para que o comprador pudesse fazer, mas já há uma intenção assinada, digamos assim, um pré-contrato assinado, e agora o Vasco está aguardando, de fato, a concretização para que o clube receba dinheiro em caixa, pelo menos de um adiantamento, e comece as obras. O que o Vasco não vai fazer é começar as obras sem ter o dinheiro, de fato, para você... começa aqui, aí espera o dinheiro de novo. O Vasco quer estudar uma viabilização desse plano para já no final do ano, parar de dezembro a janeiro e conseguir já começar a reforma. Quanto tempo de reforma? São 3 anos. 3 anos? São 3 anos, assim, a gente pode colocar por baixo aí. Caramba, 28, é 27, 26, 27, 28. Caramba, é muito Entendeu? tempo, Venê. 3 anos que eu não começo, já te falei. Tem isso. Tem uns ajustes aqui, outra acolá, e tem um porque- problema aqui. Quantos anos demorou pra construir São Januário? Tem essa informação Aí na você cabeça? tá querendo me pegar. Eu sou curiosa com essas coisas. Mas Qual o acredito que tamanho, tenha né? demorado muito mais, porque Sim, claro. a construção do São Januário foi feita pelos próprios torcedores, os negros, os operários e tudo mais. Com a tecnologia hoje em dia, você consegue reduzir bastante esse tempo. Mas o mais importante é porque... E ele vai perder essa marca Ele vai virar dele? com 2 andares, Fernanda. E Dois ele vai, andares? 2 andares e vai fechar. aqui o anel E todo? vai fechar, exato. Porque pra quem nunca foi em São Januário, né, pra quem mora fora do Rio, ou que não é Vasco, ou que não gosta de futebol, nunca foi, o São Januário, ele é muito, ele tem uma característica dele, né? Claro. Ele tem ele é um U. Essa parte aqui de trás, aonde você tá vendo esse telão, ele não tem arquibancada. É a capela. É uma capela. Tem, a estátua é aqui A desse estátua lado. do Romário é aí, É aqui, né? e a estátua do Roberto do Dinamite é do outro é lá. lado. Então ele é uma coisa muito singular, né? Sim. O estádio São Januário é muito singular em todos os sentidos e até nas suas características físicas. E aí ele vai perder essa carinha dele, então, Vai Pedrosa? perder, vai perder. Eu lamento, Venê. Porque vai É se- porque eu sou vai muito se tornar nostálgica, eu os sou estádios- péssima para comentar essas coisas. Eu particularmente, eu sou saudosista Eu também. eu sou muito. Sou muito saudade. Agora. Eu sinto saudade do Maracanã antigo, falo Eu mesmo. também. Não que eu seja contra o Maracanã Eu atual. também. Mas assim, eu não sou muito fã de arena, mas eu entendo que hoje há necessidade. Porque assim, é entretenimento também. Por exemplo, tem a Arena Allianz Parque. Vai virar uma arena? A arena não. Ah, tá. Mas Porque vai... elas têm, se vocês forem reparar, elas têm as mesmas caras. Sim. Você tá Não. dentro delas, parece que tá tudo no mesmo lugar, né? No projeto, as características do projeto, eles preveem uma área popular para que a torcida Legal do Vasco demais. continue utilizando, seria, Golaço. sei lá, o setor norte, o setor Perfeito. sul.
Seria isso. E as arquibancadas, elas vão ter um sistema, pelo menos no projeto, em que as cadeiras levantam e se tornam lugares como se fossem arquibancadas de fato. Aí quando for fazer um show dentro do estádio, desce a cadeira, entendeu? É um sistema lá de tecnologia em que você pode ter arquibancada e pode ter cadeira também. Arquibancada concretinho, descendo, aquela... Arquibancada mesmo, só que dentro desse sistema você consegue recolher a cadeira ou você consegue utilizar a cadeira, sem que o espaço fique prejudicado, entendeu? Interessante, Então né? é um projeto, depois eu vou trazer as fotos aí, a gente pode colocar aqui amanhã, tem um projeto... Eu não sou hater de arena não, tá? Só pra ficar claro. Eu sou um particularmente, pouquinho. eu gosto da Aí tem prédio. Neoquímica e Allianz Parque. Pra mim são duas arenas que eu gosto bastante. O mais legal pra mim da reforma de São Januário, além do Vasco entrar no século XXI financeiramente falando, porque a renda do Vasco hoje é pífia em relação a esses grandes clubes, enquanto o Vasco arrecada 500, 600 mil em São Januário, quando o Vasco joga no Maracanã, quando o Vasco joga em outro lugar, 3, 4 milhões Sim. em um jogo. Então é muito diferente, assim, o Vasco precisa dessa grana. Bom, pessoal, e tá confirmado, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta está fora da partida de amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Segundo informações do Atenção Vascaínos, Carlos Cuesta está fora da partida contra o Palmeiras, informa Atenção Vascaínos. O zagueiro sofreu uma lesão leve no adutor da coxa. Em conjunto com o departamento médico do Vasco, a comissão técnica optou por poupá-lo da partida. Ontem, os amigos do Plantão Vascaíno já haviam antecipado a informação sobre o problema do colombiano. Então, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, reforço do Vasco da Gama nessa janela de transferências e que assumiu a titularidade ao lado do Robert Renan, está fora de uma partida importantíssima para o Vasco no Campeonato Brasileiro amanhã. E aí, João, quem vai ser o titular? Provavelmente o Lucas Freitas deve assumir a titularidade ao lado do Robert Renan na partida de amanhã. Informação importante, infelizmente o Cuesta está fora, mas a comissão técnica poupou o jogador e ele já deve jogar no jogo de domingo contra o Vitória. E aí confirmou realmente essa informação, o Vasco soltou a lista de relacionados para a partida. Então tá aqui, ó, boletim médico. Cuesta realizou exame de imagem que constatou um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Está em tratamento integral junto ao DESP. Matheus França sofreu uma entorse no joelho direito, no tornozelo, direito durante o treino e está em tratamento integral junto ao DESP. Então o Vasco não vai ter Cuesta e nem o Matheus França. 2 reforços nessa janela de transferências, por incrível que pareça, né? Então é importante a gente poder saber sobre isso. Os relacionados são Andrés Gomes, Coutinho, Fusato, David Estrela, Elder, Garré, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, Puma Rodrigues, Rayan, Robert Renan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Essa é a lista de relacionados do Vasco para a partida de amanhã contra o Palmeiras. Um jogo muito difícil no Allianz Parque e 2 jogadores ali que são importantes. O Matheus França sempre está entrando no segundo tempo, inclusive entrou muito bem contra o Cruzeiro. Não deve jogar também, não vai jogar porque não está na lista, né? E nem o Cuesta. Então, informação importante pra gente poder saber, mas o fato é, a gente tem um retorno do Tietê à lista de relacionados, isso é importante, né? E também a gente tem o retorno, se eu não me engano, do Thiago Mendes, eu acho. Não, o Thiago Mendes não votou. O Pedrosa tinha falado que talvez o Thiago Mendes ia voltar, o Thiago Mendes não voltou, quem votou somente foi o Tietê. É um jogador importante, titular da equipe do Vasco da Gama, né? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba, clica no botão de hypar porque você ajuda a divulgar nosso conteúdo pra mais pessoas, é super importante de coração, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, hype esse vídeo, se inscreve, deixa seu like no vídeo também, que é super importante, ajuda pra caramba, e daqui a pouco tem mais vídeo aqui no nosso canal, fiquem ligados. Tamo junto, saudações vascaínas, abraço a todos, Vitória Vascão!